agradecendo ao Senhor, porque Ele se lembra de nós, agradecendo ao Senhor, porque nós somos justificados pela fé. O Senhor tem nos dado a paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Que você possa agradecer porque Jesus morreu por você, que você possa ser grato, aleluia, a tudo que Deus tem feito pela tua vida. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito para você, para sua casa, para sua família. Parece que estou vendo, tem gente chorando, tem gente agradecendo, mesmo com tudo que aconteceu. A Bíblia diz: maiores são os livramentos em oculto que eu te dou, porque os teus olhos podem ver. Agradeça, agradeça, aleluia, 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 aleluia. Você que está em casa, que é grato, tem algo para agradecer, manda um áudio para o 819-9915-0890. Daqui a pouquinho a irmã Leide vai buscar ali, ou a nossa Bispa Sônia, o celular da rádio. Nós vamos estar lendo os períodos de orações daqueles que estão acompanhando o Cinturação desde as 9 da manhã, com a abertura do clamor aí com a nossa missionária Jane, que fez a abertura, hoje segurou, né, a obra aí até às 11 e pouca, quando a gente pôde aqui estar tomando a direção do trabalho, pois estávamos colocando algumas coisas no lugar. Nós vamos ter outros trabalhos aqui nas segundas-feiras, juntamente com a Bispa Camila e o Iluminando Nações. Nós vamos ter o avivado, que será depois do Carnaval, a última quarta-feira do mês. Vamos fazer um avivado diferenciado aqui no nosso local onde cultuamos, no templo, ao lado do terminal de Xambá, 483, Avenida Presidente Kennedy. Vem para cá cultuar conosco. Já chegou conosco aí também a nossa missionária, pastora, mulher de Deus, mulher de obra, minha pastora Cristiane, junto com a sua companheira, também está aí conosco. Tem gente vindo no caminho. Hoje, se não der tempo de chegar dentro do horário que estamos, que é até às 14 horas, tem a nossa Bispa Sônia, que também está aqui, vai lhe receber com muito carinho, com muita honra, que é assim que a Rádio Tamandaré recebe os ouvintes, recebe os irmãos e os visitantes. Já quero convidar a missionária Cristiane e a sua companheira, eu esqueci o nome da outra irmã, é a memória que é assim. Ali a nossa irmã, esqueci o nome dela, da minha amiga, aqui da frente. Como é o nome dela? A de sempre, toda semana. Nadilza. Lembrei. Irmã Ana Montarroz, irmão Kilder, todos os irmãos que já estão aqui conosco. A irmã que está lá atrás, como é dela? Irmã Lourdes, e a irmã que está ali. Minha bispa Sônia, quem é aquela ali? Seja muito bem-vinda. A senhora também, seja bem-vinda. A missionária Leite, vem para cá as duas, já senta aqui comigo. Prepara o microfone aí para elas. Irmã Rosa, que está sempre conosco, sempre que ela pode estar aqui conosco. Eu queria falar algo muito importante, irmãos, e usar como texto principal Romanos capítulo 5. Quero dizer aos irmãos que o nosso Cinturação é assim: os irmãos vêm, passam, ficam quanto podem, aí vão para as suas casas, outros levam as crianças para a escola. Vem para cá, abençoada. A senhora aqui, olha, a pastora vem para cá, a missionária Cristiane, e a outra vem para o outro lado aqui. Vem-se embora, não escapa não. A gente é tudo de casa, é tudo, ninguém sabe fazer nada, mas Jesus ensina tudo. Romanos capítulo 5 e os versículos, é o nome dela quem? Natália. É dirigente, secretária? Irmã, a secretária, nossa irmã Natália está aqui com a gente também. Todas elas estão ali bem pertinho de nós em Santo Amaro. E ontem eu estive lá. Nós vamos fazer o consagra no teu bairro lá com a nossa missionária Cristiane, e eu tenho certeza que será lindo. Romanos capítulo 5, versículos 1 em diante, diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, e na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois não poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esse texto eu uso como base, irmãos, para falar em algo muito importante. Eu estava fazendo uns estudos, e eu tenho uns livros que eu acompanho para preparar mensagens. Nós que ministramos todos os dias aqui no rádio, a gente tem que pregar todo dia uma palavra nova, uma palavra de salvação, de repreensão, uma palavra de novidade de vida. Só que às vezes a gente transmite uma mensagem que nós mesmos estamos precisando. E a palavra de Deus é assim: a gente alimenta e é alimentado, a gente trata e é tratado, a gente cuida e é cuidado. E esse livro, eu trouxe para cá alguns textos, diz assim, que a família, ele é algo muito importante da parte de Deus para nós, porque existe a família da igreja e existe a família do nosso sangue. E às vezes a família da igreja ou a família de casa está em crise e esperança ao mesmo tempo. A de casa, a gente está na igreja, é uma bênção. Chega em casa, começa aquele furdúncio, é briga para lá, é briga para cá, é reclamação. São palavras que não agradam a Deus. Às vezes a pessoa duvida do nosso chamado, e a maioria das vezes a nossa perseguição vem do nosso próprio lado, do nosso convívio, da nossa casa, alguém que não acredita no nosso ministério. Às vezes é o inverso, a família de casa é uma bênção, mas na igreja tem alguém que não acredita que Deus é em nossa vida, que Deus tem nos chamado, que Deus tem nos separado para algo. Às vezes na igreja alguém não acredita que nós temos um dom, alguém não acredita que nós fomos separados para algo diferente. E pensando nisso, eu estava pensando como é a família na sociedade. É como uma célula. A família, ela tem o dom tanto de aproximar como de espalhar. A família, ela é uma célula primária que a Bíblia coloca lá em Gênesis como algo muito importante, porque teve Adão e Eva, seus filhos, mas aí de imediato os seus filhos já cometem ali o primeiro suicídio, aliás, o primeiro homicídio, quando Caim e Abel, dois irmãos, oferecem a sua oferta ao Senhor, e um deles, com ciúme, com preocupação que Deus havia aceitado a oferta do seu irmão e não a dele, rejeitou a dele, porque a oferta foi oferecida de uma forma não diferenciada da matéria, mas porque na matéria a Bíblia diz que todos os dois deram de tudo o que eles tinham de melhor. A diferença foi a forma de como chegou o meu ego no altar, como chegou o meu ego, o meu coração no altar. Por que eu estou dando aquela oferta? Para quem eu estou querendo mostrar aquela oferta? E foi isso que fez com que Caim fosse o primeiro homicida da Bíblia. A Bíblia mostra que a família é uma instituição divina, e ela é composta de pessoas que Deus determina. Em família que é o pai e a mãe e apenas uma pessoa. Às vezes é o pai e a mãe e apenas duas pessoas. E assim sucessivamente. Meu avô
19 irmãos, dava 20 pessoas. Então depende da quantidade da família. Quanto maior a família, maior a confusão. Esse é meu pensamento. Mas essa é a verdade. Sempre vai ter um que não vai concordar, sempre vai ter um que não está no evangelho, sempre vai ter um que não compactua da mesma fé, mas também vai ter aquele que compactua da tua fé, mas ele não é um ajudador, ele não está com você. E às vezes o inimigo não usa na igreja, mas usa dentro de casa. Às vezes não usa na rua que tu mora. Às vezes os teus vizinhos te respeitam mais do que a tua parentela. Às vezes os teus vizinhos veem mais a glória de Deus na tua vida do que a tua própria família. Mas o interessante é que o projeto do Criador, além de ter o reino, a parte vegetal, a parte animal, que o próprio Deus deu autoridade que o homem cuidasse, ele decidiu colocar a família, porque parecia que não tinha muita graça na terra, não tinha muita coisa para Deus resolver. Eu estou levando um lado cômico, irmão, porque tem gente que nem quer casar e produzir ou ter filhos, multiplicar. Ele quer casar e pronto, tem uma mulher. Ele não quer ter filhos, porque vê o exemplo de famílias que filhos se voltam contra os pais e pais contra filhos, como a Bíblia relata. Então o que acontece? A família é uma pedra angular, para que você tenha referência. E quando essa referência é deturpada, ou seja, alguém vai procurar saber de você, e alguém da sua família fala mal, a pessoa que foi buscar informação, ela fica sem querer acreditar. Meu Deus, mas eu conheço a pessoa assim, e a família diz assim, mas não sabe o que você passa. Porque aquele que se dispõe para fazer a obra, minha missionária, aquele que está no reino, ele tem que entender que quando a palavra do Senhor, quando mostra que quando Abraão foi chamado, o próprio Deus diz, deixa a tua parentela, deixa a tua casa, deixa tudo que está aí e vem embora. O próprio Deus, ele fez com que Abraão entendesse que independente da família grande que ele tinha uma família muito maior para lidar. Os filhos de Abraão, da terra, do sangue dele, iria ser uma quantidade muito menor para a quantidade que Deus estava falando sobre filhos espirituais, que seriam maiores do que as areias do mar. Então, quando Deus dá ordem a Abraão para abandonar a parentela, faz-me lembrar também de situações já parecidas depois da sequência da família de Abraão, porque já havia a situação de Agar, onde ele teve que deixar a mulher embora com o filho dele, que foi o seu primeiro filho. Então, nos mostra que a família é importante, é a menina dos olhos de Deus, mas a família também é algo que Deus vai pedir para você entender. Eu sou maior do que a tua família. Teu ministério é maior do que a tua família. Teu ministério está comigo e não com eles. Aí alguém que diga, não, meu primeiro ministério é a minha família. Eu discordo. O meu primeiro ministério é obedecer a Deus. O meu primeiro ministério é estar na vontade de Deus. Vamos dizer que um marido maluco, casado com uma mulher de Deus, ele não quer mais Jesus, ele não quer mais a obra. Eu vou seguir o marido? Não, eu vou seguir o meu Deus. Claro que assim como Deus é a cabeça da igreja, uma mulher casada com um homem sábio na obra do Senhor, ele é a cabeça da casa. Mas se ele não está na mesma visão, eu não vou poder deixar de obedecer a Deus para obedecer a ele, porque ele não está naquilo, no chamado que eu estou. Então a família envolve muito para você desfazer seu ministério, ou você dar continuidade, ou você abandona tudo que você entende por seguro, ou você segue a Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão, Deus quando falou com ele, disse, tu vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ou seja, Abraão estava saindo daquilo que era seguro, estava saindo daquilo que era dele, daquilo que ele cuidou, das terras que ele tinha, para ir para onde? Um lugar que ele nem sabia. E Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus, ele não coloca a gente na terra que a gente nasceu, não. Deus tira a gente de onde a gente mora e joga a gente num furdúncio. Como assim, missionário? Num lugar desacreditado. Deus não vai te colocar num lugar que alguém te ama. Deus vai te colocar num lugar que muita gente não te suporta. Porque Jesus diz assim, sereis odiados por amor ao meu nome. E o Senhor vai te colocar ali como o primeiro teste. Você vai estar sem a sua parentela e no meio de um povo que não te ama. A primeira vontade é colocar para no salgueiro e ir embora. Diz, eu acho que eu ouvi a mensagem errada, é melhor ir para casa, meu lugar não é aqui.
mas o Senhor te leva para certos lugares com um propósito de chamado. Você foi ali para a linguagem popular que a gente usa como profeta, é arrancar todos. A gente usa muito essa linguagem, mas biblicamente falando, quem vai aplanar o caminho, quem vai adiante, quem vai quebrando as correntes, quem vai quebrando as portas de ferrolho de ferro, quem vai endireitando os caminhos tortos, não somos nós. É o Senhor que vai aplanando o caminho. Nós não somos arrancadores de tudo. Nós estamos à disposição daquele que sabe onde está nos colocando. Há horas do nosso ministério que a vontade é jogar tudo para cima e deixar a família de lado. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Edjane, advogada da irmã Roberta Francisca, pastor Leandro Tavares, aos irmãos que estão chegando aí nas nossas redes sociais. Vai passando, a gente vai lendo. Então o que eu quero dizer a você que está em casa? Se você valorizar mais a tua família do que a Deus, você não vai chegar a ver a Deus. Se você valorizar mais, estar dentro do teu lar em paz, de que está no reino, na guerra, você não vai chegar a ver a Deus. Se você não persistir a ir para o céu, independente da situação, dos abraços que você não tem, da atenção que você não recebe, do carinho que você não recebe, você não vai conseguir ir a lugar nenhum. A Bíblia diz que os céus é tomado a força, e a primeira força que eu entendo, que faz, que dá vontade da gente parar, é quando a família se levanta contra nós, quer seja família espiritual, que é a igreja, ou família de sangue. Quando um desses dois estão em conflito conosco, a gente fica como é que é a palavra? Desestabilizado. A gente fica com vontade de cometer a loucura de parar. Mas a verdade é essa. Eu quero enfatizar para você uma frase que eu vou botar lá no final do dia, mas Deus está mandando eu dizer, que nas minhas redes sociais sempre eu coloco. Se você for parar de alguma coisa, não pare de orar. Aleluia. Se você for parar de alguma coisa, não pare de adorar. Se você for parar de alguma coisa, não pare de fazer a vontade de Deus. Porque alguém está querendo parar de seguir, parar de fazer, parar de atender, parar de cumprir o seu chamado. Deixa essa crise vir. Deixa alguém ficar agoniado, porque não está conseguindo comunicação com você. Deixa alguém ficar preocupado, porque da família você é a mais estranha, o mais estranho. Quando é nossas coisas, ele nunca pode, ela nunca pode. Quando é coisa de igreja, está à disposição. Abandonar a tua parentela e fazer a vontade de Deus. Não é fácil, dói, machuca. Eu sei que a família é um refrigério para quem está em peregrinação, mas é por isso que existem as duas famílias, a família da igreja e a família da sua casa. Eu estou falando assim, irmãos, porque os pedidos de orações desta última semana foi com mulheres de Deus, homens de Deus, pastores, presidentes, secretárias, que estão querendo tomar atitude de parar, porque o marido não compreende, porque a esposa não compreende, porque um filho não quer, porque uma sogra não quer. Mas não pare de orar, não pare de fazer a vontade de Deus, não pare de servir ao Senhor, mesmo qualquer que seja a crise, mesmo que alguém tenha sido violento com você, mesmo que alguém venha falando que você não vai para lugar nenhum, mesmo que alguém diga que você é materialista, que está no ministério porque está querendo algum dinheiro, algum recurso, mesmo que alguém queira usar alguma coisa do teu passado para causar algum tipo de imoralidade sobre a tua vida, mesmo que alguém queira tirar a tua esperança, mas o Senhor está te dizendo, é uma crise e uma esperança. Aleluia. Uma hora na igreja vai estar em crise e outra hora vai ser na tua casa. Uma hora na igreja vai estar com esperança, a vontade de Deus, e outra hora vai ser na sua casa. Sempre vai ter, irmãos, é como fala aquele hino, é tipo uma roda gigante mesmo. Uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente está em cima. Uma hora o azeite da gente está até pela cabeça passando e a gente pagando a dívida dos outros. Outra hora está na reserva do azeite. Uma hora a gente quer cantar, outra hora a gente quer nem abrir a boca. Uma hora a gente quer dar uma palavra, outra hora a gente nem fala um versículo. São altos e baixos que o ser humano tem, mas o Senhor está te dizendo, no meio da crise, no meio da situação, no meio dessa
está te guardando, Ele está cuidando de ti. Ele tem sido a tua graça, Ele tem te dado inspiração, direcionamento através do Espírito Santo. E é claro que servir a Deus acima de todas as coisas não é fácil. Eu estou dizendo aqui as palavras que o Senhor disse para Abraão, mas Abraão foi tido como um pai na fé. Na lista de fé, ele vem como o primeiro, e ali é diferente. É um homem totalmente diferente. Mas os testes que Abraão passou foram inúmeros. Testes que ninguém quer passar. Deus, além de fazer um chamado difícil para Abraão, Deus pede o seu filho como sacrifício, o filho da promessa. Abraão passou por situações com a sua esposa. Abraão passou situações com a segunda mulher, porque naquela época era comum, se a esposa não lhe desse filhos, ter uma concubina, ter uma mulher que serviria para multiplicar o seu gene, trazendo assim um varão. Não podia nem ter filho mulher, tinha que ser filho homem, para que a geração crescesse. E ali Abraão passou por suas guerras, suas situações, mas Abraão foi tido como pai na fé, porque ele decidiu obedecer à voz do Senhor. Abraão, quando vai levar seu filho para imolar, ele nem vê cordeiro, ele levou fogo, levou a lenha, o menino carregando, como diz a história, o menino foi o burro de carga e o menino ainda foi o que seria imolado. Então estava ali a sua realidade diante dos olhos dele, mas em momento algum ele titubeou. Ele levantou o cutelo, e quando ele vai cometer o que Deus lhe cobrou, oferece a mim Isaac, imola ele como sacrifício, ele nem pensou. Ele levantou o cutelo e a voz do Senhor disse: Abraão, Abraão, o cordeiro do holocausto está ali, olha aí, mostrando para Abraão o que é que ele queria de sacrifício. Mas até a última hora, Abraão não cedeu ao sentimento de pai. Abraão não cedeu ao medo de tirar a vida do próprio filho. Abraão não cedeu em desobedecer a Deus. E não é fácil, não venha me dizer que você, qualquer filho que você tenha, o Senhor diz: me dá teu filho, você vai querer oferecer em sacrifício, porque não vai. O nosso lado de paternidade fala muito alto. É mais fácil a gente querer desobedecer a Deus de que dar um filho nosso em sacrifício. Às vezes Deus testa a gente com uma enfermidade no filho, uma enfermidade às vezes um parente também próximo, primo, alguém que a gente cria, e ali a gente começa a indagar a Deus: mas o Senhor, estou te servindo, fazendo tua obra, e tu vai permitir isso sobre a minha família. Mas é para você sentir um terço do que Abraão passou. Abraão carregou tudo para no caminho, ainda disse, o interessante foi a fé dele, disse aos dois moços: espera aqui que voltaremos a vós. Ele cria que ia subir e que ia descer com o seu filho, mesmo Deus pedindo o seu filho. Mas ele deu a frase de fé dele, foi essa: aguarda-nos aqui, porque daqui em diante iremos nós dois, mas voltaremos a vós. Ou seja, ele não viria só. Ele sabia que de alguma forma Deus ia intervir. Ele sabia que de alguma forma Deus ia prover. E como ele falou, Deus para si cordeiro proverá. E o interessante, irmãos, que quando a família mexe com a nossa estrutura, quer seja família espiritual ou material, deixa a gente desestabilizado, a gente perturbado, preocupado, tira o sono, o apetite. Mas o Senhor está falando com alguém nesta tarde. São milhares de pessoas que estão nos acompanhando. O celular da rádio já está por aí? Milhares de pessoas nos acompanhando pelo 819-9915-0890. A gente vai ler os pedidos de oração já. A nossa missionária cristiana também vai ter a oportunidade. Os irmãos estão em casa acompanhando. Pode dizer o estado, o bairro, a cidade onde você está ouvindo. Coloca o teu nome e sobrenome no caderno de oração, de preferência. Coloca o sobrenome por causa da família, mas se puder escrever o nome de todos: filho, nora, genro, primo, que mora com você, que está dentro da tua casa, que participa do teu ministério. Eu vejo pastores, bispas, missionários que trabalham só com a família no ministério e dá certo. Já tem obreiras que não tem ninguém da família, porque nenhum vai lá ajudar no seu ministério. Mas Jesus prepara a família da igreja para estar junto, amigos mais chegados do que irmão.
Então o que me alegra, irmãos, é porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está dizendo para alguém, mesmo que a tua família da igreja, mesmo que a tua família da tua parentela esteja em crise, eu sou a esperança. Mesmo que esteja em conflito, eu sou a paz. Mesmo que esteja num momento de altos e baixos, Ele está contigo e Ele está dizendo para você: quem quer ser digno de mim, que pegue a sua cruz e siga-me. Ele não está mandando você abandonar a cruz, não, para pegar a cruz. Nem pode botar a rodinha na cruz, nem pode botar na sacola, nem pode cortar em pedaços o madeiro, tem que ser a cruz inteira. Leva a cruz contigo. O Senhor vai estar fazendo, mostrando sinais na tua vida, vai estar fazendo um diferencial de Deus sobre a tua vida, e tu serás algo que tu nunca fostes. Como assim, missionário? Tu estarás em obediência e tu vais ser aquilo que Deus determinou para a tua vida. Não o que teu dinheiro compra, não o que teu nome, aonde teu nome te leva, não a influência que alguém acha que você tem, mas tu estarás no lugar onde o Senhor determinou para a tua vida. Me alegra saber que tem muita gente nesta hora, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do rádio, pelo 819-9915-0890, e estão recebendo esta palavra. Sempre a gente diz assim, aqui é como se fosse um momento de parada. Tem irmãs que levam as crianças para a escola, aí na hora de buscar, volta para buscar as crianças e vai para casa. Mas vem mais cedo, cultua com a gente. Outras só vem dar uma passada na hora do almoço, cultua um pouquinho, vai-se embora. Aí aqui, o nosso templo, a gente convida os irmãos para vir presencialmente, porque é um programa de rádio, mas que tem local para a gente cultuar. Você pode vir para cá. Eu cheguei aqui no dia 1º de setembro, de volta, né? Já estive 6 anos na Rádio Tamandaré, ali no Parque da Rádio, onde tinha as marchas, as consagrações que nós fazíamos, as vigílias, e estou de volta a casa desde setembro, para a glória de Deus, e a gente tem convidado alguns irmãos para chegarem até aqui, para cultuar conosco, para um ciclo de oração diferente, porque é um programa de rádio dentro do templo. Você pode vir cultuar, traz teu playback, quer cantar o hino, canta, quer dar uma palavra, dá, quer agradecer uma vitória, agradece, e Deus vai continuar te usando. E comigo aqui está a nossa querida